Vocês se acalmem. Olá, pessoal! Não, pode voltar. Ele tava na filmagem. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre Giordano Bruno, um frade filósofo do século XVI, que nasceu na Itália, especificamente dizendo na província de Nápoles. Giordano Bruno foi perseguido pela igreja. De acordo com essa teoria, o universo é infinito e está de constante expansão. Giordano Bruno afirmou que o universo é infinito e que o universo está em constante expansão. Já depois dessa afirmação, ele foi perseguido pela igreja. A igreja tinha poderes autoritários sobre qualquer sociedade na época na Europa, porque era a Idade Média. Então, ele refugiou-se para Roma. Porém, ele foi perseguido novamente pela igreja. E se ele permanecesse lá, iria ser queimado em praça pública acusado de heresia. Então, vai, mudando. Então, Giordano Bruno foi-se para... Giordano Bruno foi para a França, pois ele tinha amizade com o rei da época, Henrique IV. No entanto, Giordano Bruno foi perseguido por protestantes calvinistas. Então, ele foi para a Inglaterra, onde lecionou cosmologia na Universidade de Oxford. Porém, acabou havendo alguns desentendimentos com os professores da Universidade de Oxford e Giordano Bruno. Pra que som? Eu fiquei inglês Então, Giordano Bruno voltou para a França, caralho. Então, Giordano Bruno voltou para a França. Bom, já era de se esperar que ele seria novamente perseguido pelos protestantes calvinistas. Então, ele foi para a Alemanha desta vez. Porém, ele não tinha ideia de que seria perseguido por protestantes luteranistas. Se ele permanecesse, seria morto. Giordano Bruno estava com uma completa forca, voltando assim para a Itália, onde ele foi morto e queimado em praça pública, acusado de heresia pela igreja. Pode ir. Olá, pessoal, nós estamos falando sobre o filósofo Giordano Bruno. Agora vamos falar sobre, bom, a gente falou os lugares que ele passou, etc e tal, o que ele fez, e agora vamos falar sobre a época da Idade Média. A época da Idade Média foi um período em que ocorreu o feudalismo, que ela era entre o século V até o século XV. E no feudalismo tinha feudos, e esses feudos, o que unia as pessoas era a igreja. Então, para todo mundo, a igreja era importante naquela época. Ela era poderosa, vai. Aí o que acontece? Depois nasce o Giordano Bruno. Depois da Idade Média, nasce o Giordano Bruno. Aí, ele nasceu ainda, a igreja era poderosa ainda naquela época. Só que tinha os protestantes, que eram pessoas que estavam indo contra as ideias da igreja. Então, a igreja estava perdendo muitos fiéis naquela época. Aí o que ela fez para ela tentar reconquistar esses fiéis de novo? Ela criou a Inquisição, que nem está aqui. A Igreja Católica instaurou a Inquisição com o intuito de perseguir e punir os infiéis. É isso que fazia a Inquisição. Se ela visse um cara que não acreditasse, estava contra as ideias da igreja, ela perseguia, queimava, passava praça pública, etc. Aí nasce o Giordano Bruno. Aí ele também ele era um padre, né? Ele começa a ter ideias opostas à igreja.
E o que a igreja faz? Ela persegue ele e por isso que ele morre, porque ele tinha interesse contra a igreja. Acabou. Tudo bom com vocês? Eu sou o Roberto, os meus amigos super educados nos representaram, né? O primeiro que falou é o Matheus e a outra é a Natália. Estamos falando sobre o mesmo cara, chamado Giordano Bruno. Esse cara foi um frade filósofo. Por que vocês acham que frade está em contraste com filósofo? Porque naquela época que ele viveu, a Idade Média, naquela época, os padres, principalmente os padres, não iam pensar contra a igreja. Os filósofos têm ideias que geralmente vão além da ciência. Essas ideias vão sempre ir contra o pensamento da igreja. E no caso, foi o que aconteceu com ele. Então, pessoal, o Giordano Bruno ficou famoso pela ideia do infinito. Mas que tipo de infinito? Qualquer infinito? Basicamente, a primeira parte, o universo é infinito. Como assim o universo é infinito? Você já achou o fim do universo? Aposto que não. Pergunta na NASA se eles sabem o fim do universo. Eu devo voltar? Bom. Oh, tá ficando muito foda, mano. Caralho. Caralho, japonês. Você quer me fuder? Vai, Caralho? continua. Então, pessoal, o Giordano Bruno ficou famoso. Tá bom, mano. Ele ficou famoso pela ideia. Pode voltar, porque o Lopes se fudeu. O Giordano Bruno ficou famoso, pessoal, pela ideia do infinito. Foi a principal teoria dele que ficou famosa no mundo inteiro. Essa ideia estava totalmente contrária, totalmente além de seu tempo. Quem, na época dele, na época que não tinha satélite, na época que não tinha nave espacial, ia pensar que o universo é infinito. Como assim o universo é infinito? Mano, vê na NASA, vê com qualquer um. Você sabe qual é o fim do universo? Tem como chegar lá? Não tem. Então, ele já sabia disso sem nem ter prova. Ele simplesmente falou, e eu tenho certeza disso. O povo não acreditou, a igreja não deixou, e foi isso. Mas esse cara aqui provou não só a teoria do universo infinito, mas imagine só isso aqui. Observe essa fala. Nós declaramos esse espaço infinito, dado que não há qualquer razão, conveniência, possibilidade, sentido ou natureza que traça um limite. O que ele quis dizer basicamente com isso? Imaginem esse espaço aqui, ó. Vamos supor que isso aqui tenha 10 centímetros. Esses 10 centímetros podem ser divididos em 100 milímetros, 1000, você vai dividindo isso aqui infinitamente. Não tem uma razão que você fale que um espaço é finito. Você pode sempre achar o espaço entre o infinito. Sempre vai ter um espaço menor. Beleza? Aí. Voltando na parte do universo. Olha só que coisa maluca. Pessoal, existem infinitos sóis. Em torno deles, infinitos mundos. Esses mundos são habitados por seres vivos. Cara, você conhece a igreja? Essa que você frequenta mesmo. Igreja católica. Mesmo. Aposto que eles nunca falaram de outro mundo. Olha só, vida em outro mundo. Deus só fez um mundo de acordo com eles. E são infinitos mundos. Infinito, principal teoria dele. Vida em outro mundo é uma coisa que a igreja não pode aceitar. Essa foi a principal ideia que levou ele à morte. Entenderam? Então vamos passar para a próxima parte. Essa também é uma coisa muito louca. Olha essas duas palavrinhas aqui, ó. Ilozoísta e panpsiquista. Palavras escrotas. Eu realmente, sem ver no dicionário, não sabia o que era. E aí eu pude fazer esse slide aqui para vocês. Ele acreditava que tudo tem vida,
e que tudo tem alma. Pessoal, a parte de existir Então, pessoal, a parte de existir um céu, a parte de existir um inferno, é uma coisa. Falam que a sua alma é infinita. Agora, vocês acham mesmo que essa cadeira aqui tem vida? Então, ele achava. Vocês achavam que isso aqui tem vida? Ele achava. Achava que tem alma e achava que tem vida. Essa é a principal diferença. A principal coisa que ele se diferencia de tudo. Ele acredita que tudo está vivo. Ou seja, essa lousa está sentindo dor. Então vamos lá. Esse cara aqui, ó. Esses dois aqui, ó. O Darwin e o Galileu. Eles também têm teorias que estão sendo expostas nessa amostra. Estão sendo expostas por outras pessoas na nossa sala. Darwin e Galileu. Tiveram teorias muito inteligentes, por sinal. Mas adivinha só em quem eles se basearam para falar nisso? No nosso querido Brunão, Giordano Bruno. Observem só, algumas teorias que apareceram na teoria da evolução do Darwin, algumas partes, ele já falou, ele já tinha falado antes. Então, o Darwin não é tudo o que você está pensando. O Darwin teve uma base. E olha só quem está aqui, ó. Galileu, teoria da relatividade. A teoria heliocêntrica, que por acaso o Sol tem todos os planetas em volta, né? Essa é a teoria do Galileu também, heliocentrismo. Ele previu isso. O seu Galileu, o seu Darwin, não são tudo isso que vocês estão pensando, não. Ele por acaso se baseava no cara que veio antes dele, o cara chamado Giordano Bruno. Esse eu quero provar para vocês que ele, na verdade, foi o cara mais importante que já existiu na face da Terra. Vocês estão entendendo? Vamos falar das curiosidades agora, vai? Não dá para ficar falando só teoria, vamos falar das partes legais. E eu não tenho apagador, não sei se vocês perceberam. O Giordano Bruno defendia o uso de magia. Olha aí mais um motivo para a igreja matar ele. Naquela época, quem que você acha que ia usar magia? Com a Inquisição correndo solta. A Inquisição ia matar qualquer um que fizesse magia, qualquer coisa do tipo. E ele defendia isso. Esse cara é genial. E olha outra coisa aqui, ó. Depois dessa ele morreu. Certeza. Para ele, Jesus Cristo não fez milagre algum. Ou seja, Jesus pode até ter existido. E a ciência já provou isso hoje em dia para vocês. Mas não fez milagre. Para ele, Jesus não passou de uma pessoa normal. Beleza? Olha aqui outra parte, ó. O universo é vivo. Volta dois para mim aí, por favor. Olha aqui, ó. Tudo tem vida. Se tudo tem vida, o universo também tem vida. E ele, por acaso, não para. Ele sempre está em movimento, sempre está mudando. O universo nunca é igual. Sempre, a cada segundo está variando. Eu estou andando aqui, o universo está variando a cada segundo. E aí? Vocês falam que o cara era contra a igreja? Por acaso ele era padre. Por acaso, só por acaso ele era padre. Ele dizia que Deus é onipresente e onipotente. Foi daqui que saiu essa ideia da igreja. A ideia de que Deus está em todo lugar e Deus pode tudo. Ou seja, além de estar contra a igreja, ele está do lado da igreja. Cara, ele acreditava em Deus e ao mesmo tempo desmentia muita coisa. Agora vocês acham que sem essa ideia de infinito, sem a religião até mesmo, vocês acham mesmo que sem essas ideias que ele propôs, a gente estava aqui desse jeito? Vocês acham mesmo que a gente ia descobrir que o universo não tem fim sem que ele tivesse proposto isso? Vocês acham mesmo? Realmente? Então vocês têm que estudar.
E é por isso que eu tô aqui, para ensinar vocês, para mostrar para vocês que esse cara é incrível. Então, pessoal, curtam a nossa página no Facebook. Vocês podem procurar depois, vocês vão gostar. Tem um conteúdo muito bacana sobre o nosso personagem, chama O Mundo Sem Giordano Bruno. Vocês podem procurar por esse link ou simplesmente digitar naquela barra branca. Beleza? Então é isso aí. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e voltem sempre.